Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast e, como todos já sabem, tem sido uma plataforma, tem sido um veículo onde nós estamos conhecendo homens e mulheres de Deus com histórias, com testemunhos poderosos. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, nas nossas plataformas de áudio, curte, siga o nosso Instagram com os melhores cortes do AngularCast e será poderoso. E hoje, em mais um episódio, eu tenho a graça, o prazer de conhecer pessoalmente um ministério que já ouvia falar pelas redes sociais. E eu estou aqui com o seu idealizador, o pastor Edson César. Graça e paz, pastor, seja muito bem-vindo ao nosso AngularCast. Obrigado, pastor Paulo, a graça e a paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da nossa história, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. O Senhor nos entregou esse ministério Igreja na Rua e hoje nós estamos trazendo o reino, começando pela nossa cidade, começando aqui em São Luís. E é um prazer imenso estar aqui na AngularCast, compartilhando um pouquinho da nossa história. Obrigado. Amém. Pastor Edson, ele é idealizador do ministério Igreja na Rua, um projeto evangelístico. Sim. Diferente na sua organização. A gente sempre vê movimentos assim, mas não com essa organização, né? E eu tive o prazer de participar de um dos cultos e foi bênção. Eu tive a ideia de trazer. Você depois pode acompanhar nas redes sociais, ele vai falar um pouco. Pastor Edson, primeiro vamos começar. Quem é o Pastor Edson? Como é que começou essa ideia de ter uma igreja na rua? Diferente, né, do modelo convencional, o prédio, aquela coisa toda. E como é que começou isso? Pastor Paulo, tudo deu início no coração de Deus, né? Era para ser assim, era assim que o Senhor queria. Então não tem como a gente fugir daquilo que Deus chama a gente para fazer. Materializando esse sonho de Deus, tudo começou quando eu morava ainda com meus pais, em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade vizinha de Recife. E foi lá que Deus começou a me chamar para esse ministério. Desde da infância, acredito que a partir dos 7 para 8 anos, eu já fazia parte dos corais infantis na igreja, já louvava, né? Já tinha os corinhos ali que eu sempre era chamado para cantar, ir à frente, pela facilidade da comunicação, que sempre tive desde criança. Então, dia do pastor, dia das mães, dia dos pais, eu estava lá na frente, trazendo a palavra e ministrando. E isso foi dando cada vez mais liga ao ministério de Deus na minha vida. E chegou um momento que a gente começou a fazer muitos cultos nos lares. Então, meu pai, durante a semana, vamos fazer um culto na casa da irmã Maria, na casa do irmão João. Então, meu pai pegava um carro de mão, colocava a caixa de som e eu ia com ele, com meu irmão também. Fazia o louvor. Fazia o louvor. Meu pai trazia a palavra, a gente cantava ali os hinos e ia. E aquilo foi internalizando no coração. Exatamente, cada vez mais. E chegou um momento que a gente também começou a fazer depois da escola bíblica dominical. Sim. Íamos para casa, almoçávamos e depois do almoço descíamos para frente dos bares, para o meio das ruas, levando a palavra. Ok. Com o passar do tempo, isso foi, de uma certa forma, adormecendo. Por quê? Porque eu saí de Recife por volta de 2009, vim morar aqui em São Luís e esse ministério até então estava adormecido. E aí passamos a congregar em uma determinada igreja aqui em São Luís, só que com o passar do tempo isso adormeceu, essa coisa de ir para a rua. Sim. E aí eu passei praticamente 15 anos me congregando dentro de um templo, numa igreja. Só que quando chegou na pandemia, depois que deu aquele início ali por volta de 2021, a minha esposa falou, por que não comprarmos uma caixa amplificada e irmos para a rua? Vamos para a rua. Quando aquela palavra chegou dos meus ouvidos... Reacendeu, exatamente. Reacendeu aquilo que eu vivia com meu pai, lá na infância. Eu disse, agora é hora da gente fazer aquilo que eu sempre fiz com meu pai. Então, aquilo voltou à tona. E a gente comprou essa caixa amplificada. E começou eu, minha esposa, meus filhos e a família, né? A família sempre estava perto, meu sogro, minha sogra. E começamos a ir para a rua. A gente foi para o Espigão,
Depois fomos para a pracinha da litorânea, depois entramos dentro de algumas comunidades e começamos a realizar esses cultos. E aí convidamos algumas pessoas para estarem conosco, mas entendemos que não era sobre as pessoas que estavam lá de fora, sobre certas igrejas. Entendemos que Deus estava nos chamando para iniciar um ministério. E no começo nós percebemos a resistência de algumas pessoas em se abrigarem daquele sair formato, sai daquele padrão. Exatamente, daquele padrão, dizer assim, poxa, ir pra rua e ficar na rua, e na rua a gente depende da graça de Deus para que se chover a gente vai para casa. Sim. Então, Não existe ali um formato, um modelo de estrutura pronta para fazer aqueles cultos. não tem. A gente diz que a gente é como o povo que saiu do Egito. A gente precisou ter fé, Sim. muitas vezes, para pegar toda a estrutura, colocar dentro do carro e chegar na litorânea, chover, ir para casa. E aí, pastor? Esse foi o nosso culto para Deus. Esse foi o nosso serviço. E sábado que vem vai ter de novo? Não, hoje já realizamos. Mas não teve. Não teve. Saímos de casa, colocamos a nossa fé em ação, colocamos a nossa força e disponibilidade do reino. E muitas vezes, pastor Paulo, eu cheguei lá 2, 3 horas da tarde, montando toda a estrutura, vinha uma pessoa drogada, precisava ouvir uma palavra. E depois que eu ministrei a palavra para aquela pessoa, a chuva caía. Sim. Dizer, filha, não vamos ficar hoje. É hora de voltar para casa. E foi mais ou menos assim que nós demos início ao Ministério Igreja na Rua. Né? E assim, a gente, pelo menos assim, eu observei que hoje vocês são uma igreja organizada. Sim. Vocês têm estatuto, Sim. vocês têm CNPJ, Sim. Então não é apenas um movimento. E assim, a gente sempre acompanha às vezes esses eventos ou essas iniciativas que anteriormente a gente vê, elas sempre são ligadas a uma igreja. Uhum. Às vezes é um ministério de evangelismo da igreja X, às vezes é um departamento de missões da igreja Y. Sim. No caso, vocês não. O que difere a igreja na rua dessas outras iniciativas? A essência talvez seja a mesma, né? O propósito, mas qual é o que difere ali uma coisa da outra? Olha, pastor Paulo, quando nós começamos a ir para a rua e esse ministério começou a ganhar corpo por causa da graça de Deus em nós, não foi na nossa força, não precisou eu ficar chamando pessoas, não precisou ficar insistindo, pegando na mão de ninguém. À medida que nós fomos caminhando por fé, colocando a nossa fé em ação, muitas vezes sem enxergar o chão, simplesmente comprávamos um equipamento e quando menos esperávamos o Senhor ia lá e fazia o pagamento daquele material. E nós começamos a caminhar por fé. Então, conforme iríamos caminhando, o Senhor ia atraindo as pessoas para perto de nós. Então, quando nós começamos o Ministério Igreja na Rua, e ao mesmo tempo estávamos congregando numa igreja, a igreja, ela, por parte da liderança, ela tentava dizer assim, vamos atribuir esse ministério à nossa igreja. Querendo botar a identidade da igreja local nesse movimento. Exatamente. A princípio, um movimento. Exatamente. E aí, nós perguntávamos para o Senhor, é para nós vincularmos? O Senhor dizia, não. Sabe por quê, pastor Paulo? O que é que nós entendemos? Que quando nós subirmos aos céus, um dia quando Cristo vier nos buscar, eu imagino que muitas pessoas vão subir com as suas plaquinhas na mão. E aí o anjo que vai estar no portão, ele vai dizer assim, pode entrar, mas a placa você deixa aí embaixo, que a placa não vai subir. Sim. Então eu acredito que o Senhor não está preocupado com o nome do clube que nós pertencemos, mas Ele está preocupado com as nossas almas. Sim. Então, nós entendemos que não era para nós vincularmos, porque se nós vinculássemos, nós iríamos fechar as portas para muitas pessoas que estão hoje congregando conosco, embora sejam de denominações diferentes. Então, estamos ali na Igreja na Rua, mas nós temos presbiterianos, temos assembleanos, temos pessoas de outras denominações, enfim. Então, no mínimo, tem pessoas de umas 5 denominações que estão conosco. Se nós colocássemos a placa de igreja X, aquela pessoa, ela poderia travar, se bloquear, dizer assim, poxa, mas na minha igreja eu não estou investindo em determinados ministérios, mas aqui essa que carrega outro nome. Então a gente não colocou placa de nada e deixamos igreja na rua. E é a nossa identidade, porque Cristo disse, vocês são a igreja, vocês são o meu corpo, então vão para a rua. E quando a gente ora na Bíblia, igreja no grego significa eclésia, e eclésia
chamados para fora. Então nós somos chamados para fora. O que eu quero expressar com isso? Que nós não somos contra um templo, pelo contrário, congregar faz parte e é uma orientação bíblica. Nós E as pessoas que fazem parte do ministério se congregam nas suas igrejas. Exatamente. Então, as pessoas que fazem parte do Ministério Igreja na Rua estão congregando nas suas igrejas. Quando nós nos reunimos para aquele evento, estamos também nos congregando ali, né? Não nos deixamos de nos congregar. Semanalmente nós temos a nossa congregação, nós temos nos congregado também nos lares, dentro da nossa própria casa, trazendo as pessoas para dentro. Então entendemos que precisamos ir para fora. Hoje já tem muito templo, né, construído, e eu louvo a Deus por isso, porque esses templos são o celeiro, onde as pessoas adoecidas precisam estar ali para serem curadas, tratadas, mas eu entendo também que outros precisam estar fora. Entendi. Há pessoas que vão se converter dentro de uma igreja. Há outras que nunca terão a oportunidade de entrar. Somente quando a gente lançar a rede. Então a gente lança a rede e encaminha as pessoas para uma congregação e também acompanhamos essas pessoas. Então a questão mais assim dessa organização tem a ver com toda a organização de vocês, a necessidade que vocês possuem. Sim. Som, recursos, planejamento, do que propriamente dizer ali que uma placa de igreja, vamos dizer assim. Sim. É mais por uma questão de organização de vocês, a fim de... Porque, como a gente viu, né, uma boa estrutura que vocês têm ali de culto, de louvor, é melhor do que talvez muitas igrejas, né? Pastor Paulo, e muitas pessoas já falaram isso pra gente. Nossa, mas vocês são igreja na rua, não tem um endereço assim, tá? De onde a gente possa se congregar. E muitas pessoas, Pastor Paulo, depois que termina o culto, onde é a igreja? Eu disse, é aqui, é no próximo sábado, né? E o Senhor ele foi acrescentando. Então a gente entendeu aquilo que Paulo disse, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para o nome do Senhor. Então a gente faz tudo com excelência. Desde o batismo, desde de um curso sobre batismo, desde o servir, desde ajudar, a gente procura fazer tudo com excelência, como se fosse para o nosso próprio Deus. E aí vocês começam com essa ideia, período pandemia, e assim, pastor, quais são os maiores desafios? A gente sabe, uma igreja hoje com templo, estrutura, tem seus desafios. Sim. A gente pode até, eu sou pastor de igreja, eu posso até ter uma ideia dos desafios que perpassam em liderar uma igreja. Sim. No caso de vocês que não tem um templo físico, né? Tem o movimento, tem a proposta, tem a organização. Quais são os maiores desafios, assim, desafios eu digo específicos daquilo que Deus tem derramado na vida de vocês? Pastor Paulo, quando a gente entendeu que precisávamos dar um passo de fé e maturidade e assumirmos uma responsabilidade diante de Deus, mas também diante dos homens, foi quando nós entendemos que precisávamos oficializar esse ministério. Então, diante da lei dos homens, por volta de maio de 2022, nós geramos o estatuto, fizemos uma assembleia e demos início oficialmente a esse ministério. Nós tomamos dali para frente a responsabilidade de entender que era algo bem maior do que apenas o movimento. E nós já passávamos por muitos desafios. O primeiro deles é que todo ser humano, ele gosta de ter pessoas por perto dele, e o ser humano, se ele não tiver cuidado, ele cai no engano de pensar que as pessoas são posse dele. Então, o que é que a gente observa hoje? Que as pessoas têm bons discípulos por perto dela, mas as pessoas não deixam esses discípulos crescerem. Quando a pessoa diz assim, eu preciso ir embora, prende essas pessoas. E qual é o nosso principal desafio hoje? É entender e ter a maturidade que tem pessoas que vão passar um culto, outras vão passar 2 meses, outras vão passar 6 meses e tem outras que nunca mais a gente vai ver. Então, nós temos aprendido a depender de Deus, porque tem cultos que tá cheio. Tem culto que tem gente que diz, vou comprar a camisa de igreja na rua, quero fazer parte. No outro sábado, cadê essa pessoa? Nunca mais apareceu. Então a gente entende que Deus vai começar a colocar, ou tem colocado pessoas na nossa vida, que elas vão passar como pequenas sementes. Nós precisamos deixar a nossa participação, a nossa medida de água na vida dela. Porque Deus depois vai levantar outra pessoa para derramar mais uma porção na vida daquela pessoa. Então eu não posso ter posse sobre a vida de ninguém.
Eu, enquanto pastor nesse ministério, preciso entender que quem deu a vida por essas pessoas foi Cristo. Eu não morri na cruz por ninguém. Eu sou apenas um ajudador, um contribuinte nesse ministério que preciso regar a vida das pessoas. E outros grandes desafios que a gente enfrenta, assim, não é só ali onde nós estamos realizando aquele momento. São os desafios diários de pessoas que nos ligam, que entrar em batalhas em pessoas que muitas vezes estão perto de nós e outras que estão fora. O Ministério Igreja na Rua, ele não está vinculado ou não está apenas fixado em São Luís. Nós hoje temos ovelhas na Angola, temos ovelhas na África, temos ovelhas na França. Aonde está alcançando. Exatamente. E a gente precisa entender a história dessas pessoas, precisamos parar para ouvir elas, entender o que é que elas estão passando por dificuldade. Tem muitos que entram em contato comigo e dizem, pastor, eu não tenho força nem coragem de abrir isso que eu estou passando para o meu pastor local. Mas com vocês eu senti a graça. Então a pessoa vem, se abre comigo, com a minha esposa, que é a pastora Karine, também que faz parte desse ministério comigo. Então a gente enfrenta muitos desafios aqui e também... aqui e também fora daqui de São Luís. Né? Sim. Quando estamos ministrando ali, são outros desafios. Por quê? A gente prepara toda a estrutura, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa na palavra que Deus vai colocar no nosso coração, a gente pensa em tudo para que as pessoas sejam alcançadas. Mas quando chegamos no ambiente daquele, onde vemos crianças correndo, criança no pula-pula, gente conversando, gente andando de bicicleta. Porque tá na rua, exatamente. Você tá ali, não tem ali tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo do culto, manter a atenção do povo é um desafio. E muitas pessoas perguntam, como é para manter a atenção das pessoas? O primeiro segredo, ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Não tem como uma pessoa parar de fazer o seu passeio com sua família e ficar olhando ali para você sem ser a graça de Deus. Eu, particularmente, sou formado em gestão de pessoas, amo palestrar, amo cuidar de gente, mas a minha habilidade não é suficiente para manter a atenção de uma pessoa. Eu, por exemplo, durante um ano. Eu tava fazendo aniversário de casamento, eu tava ali no hotel próximo, e aí eu escutei o louvor. Escutei a música cantando e disse, rapaz, os crentes estão louvando. E aí, quando eu falei isso, me veio, eu digo, rapaz, é aquele ministério na rua. Quer ver? Aí vocês estavam fazendo a live, aí eu entrei no Instagram, vi a live, eu olhei pra minha esposa, vamos no culto ali? Vamos descer. Aí ela, onde? Eu disse, só descer aqui no hotel, a gente tá lá na praia, a gente vai ver lá. Aí ela, bora. E foi quando a gente se conheceu pessoalmente. Que bênção, né? Não, pra você ver, né? Eu tava alguns metros de distância, acho que até quilômetros, porque a entrada é lá em cima. E assim, é que Deus atraiu. E eu achei interessante, porque mesmo diante de todo aquele parquinho, menino, gente que passa de bicicleta, você tinha ali pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Eu achei incrível aquilo. Isso é o que o Espírito Santo faz, né, Pastor Paulo? Porque está ali e pronto para levar uma mensagem que não tem nada a ver conosco, mas com Cristo. Eu costumo dizer o seguinte, em Romanos 8:28 diz assim, Pastor Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então quem veio primeiro, o propósito ou quem foi chamado? O propósito já existia e nós fomos chamados para cumprir um propósito. Então, na eternidade, o propósito já existia, o Senhor nos trouxe a existência para cumprir este propósito. Quando nós entramos debaixo deste propósito, por causa do propósito, o Senhor nos salva, nos livra, nos liberta, nos dá escape, livramento, para que o propósito dele seja estabelecido sobre a terra. Então, quando estamos ali em obediência, embora o ambiente e os ruídos sejam absurdos, por causa do propósito da nossa obediência, o Senhor faz com que aqueles que precisam ser alcançados possam manter as suas atenções. E muitas vezes, Pastor Paulo, terminamos o culto, um casal chegou eu lembro desse dia, um casal chegou, o homem não teve coragem, ficou lá parado, a mulher veio, correu, pastor, eu vim de casa com meu marido e a briga, assim, eu vim pra cá pra ver se melhorava as coisas. Quando eu parei aqui com ele, nós ouvimos a palavra até o final, eu quero que o Senhor ore por nós, por favor. A gente, meu Deus, nunca que imaginaria, né?
E outros vieram do interior. Eu estou aqui do interior, vim aqui passar 3 dias. Lá está uma situação tão complicada, situações adversas se levantando na minha família, na minha casa. Eu preciso de algo. E quando cheguei aqui, foi tudo que eu precisava ouvir. O poder que o Espírito Santo tem de atrair as pessoas quando estamos debaixo de um propósito, em obediência ao Senhor. Pastor Edson, vamos lá. Como é que vocês trabalham a programação? Porque vocês fazem um culto, como é que é a escolha do lugar? É um lugar fixo? Deus gera um lugar, vocês testam? Como é que funciona esse planejamento de culto? É todo sábado? É todo domingo? É toda sexta? A pessoa aceitou Jesus ali, como é que se dá esse processo após? Vocês cuidam, vocês encaminham para uma igreja? Como é que funciona? O fluxo do ministério. Né? Isso. Então, pastor Paulo, nós temos hoje, eu não consigo numerar, mas eu vou falar de algumas atividades que nosso ministério tem. Em primeiro lugar, nós temos hoje encontros quinzenais na nossa residência, que lá nós fazemos um encontro de oração. Quem faz parte desse encontro de oração? Todas as pessoas que estão vinculadas ao Ministério Igreja na Rua, embora sejam pessoas que se congreguem em outra denominação, elas têm a liberdade de ir para a nossa casa e serem instruídas pela palavra. Então, nesse encontro de oração, nós buscamos direcionamento de Deus, leitura da palavra, santificação, e ali nós estamos crescendo em maturidade com esse pequeno corpo que está caminhando conosco. Segunda atividade, nós temos o Ministério Igreja na Rua e hoje nós estamos basicamente fixos há quase 4 anos no Parquinho da Litorânea. No começo, pastor Paulo, nós fazíamos até no Rangedor. Só que quando estávamos no Rangedor não, perdão, naquele Espigão, obrigado. No Espigão. Só que lá no Espigão não tem estrutura para as pessoas se sentarem, pararem, prestarem atenção. Então a gente percebeu que as pessoas passavam 5 minutos, paravam e iam embora. Então Sim. A gente percebeu que lá não estava sendo tão proveitoso. E aí ficamos lá, no Parquinho da Litorânea. Pronto, esse é o nosso local, digamos que a gente consegue fazer culto com mais frequência. Esses cultos ali na Litorânea, eles acontecem 2 vezes por mês, sempre ao sábado. Sim. Seja o primeiro sábado ou o último, ou segundo ou terceiro, enfim. Mas ele sempre acontece ao sábado. Essa é a segunda atividade, digamos assim. A terceira atividade, nós hoje estamos com a liberdade de ministrar em muitas igrejas em São Luís. Então, somos convidados para ministrar em encontros de casais, em cultos de família, em cultos de consagração, em cultos de santificação. Então, hoje, algumas lideranças dentro de São Luís estão olhando para o ministério, enxergando a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre nós, estão dizendo assim, venham trazer para dentro da nossa igreja aquilo que hoje a gente não tem feito, mas eu quero que vocês tragam inspiração com a graça de Deus para que nós possamos ter... Nos capacite aqui. Exatamente, nos capacite para a gente também ir para fora. Então a gente tem feito isso aqui dentro de São Luís. Também ajudamos 2 casas de recuperação aqui em São Luís, né? Pessoas drogadas, pessoas dependentes químicos. Então, semanalmente, quinzenalmente, a gente costuma ir para dentro dessas casas, levar uma palavra, levar a cesta básica, a gente acumula roupas e vai lá fazer doações e orar. Então nós temos parceria, né, com 2 pastores de uma casa de recuperação aqui, que ficam aqui na região de São Luís. E dentre outras atividades que surgem, ajudar uma família, um casal que está passando por problemas, isso toda semana tem. E a gente precisa ter disponibilidade. Serviço pastoral. Exatamente. Isso faz parte do nosso serviço pastoral. E diariamente no nosso Instagram, @EdsonCesar, né? Nós temos o nosso devocional diário. É um devocional que eu faço, eu acredito que desde 2020. Então estamos aí praticamente com 5 anos, né? Direto com esse devocional funcionando de segunda a sexta, exceto quando acontece alguma coisa. Mas estamos todos os dias com a palavra, abençoando e edificando a vida das pessoas. Amém. E vamos lá, eu vi que o senhor tem apoia casas de recuperação com 2 pastores, então tem ali uma aliança com as igrejas desses pastores. Sim. E vamos imaginar, na prática, fizemos um culto ali na Litorânea, fez o apelo, alguém aceita Jesus. Como é que está o processo após isso? Tá. No sábado anterior, nós fizemos o nosso primeiro batismo, Ministério Igreja na Rua. Como funcionou? Nós temos ali algumas famílias que caminham conosco, porém os filhos, né, eles congregam em outras igrejas, em outra igreja, na verdade.
Mas pelos pais já congregarem com a gente há um tempo e no Ministério Igreja na Rua mesmo e serem acompanhados pela nossa liderança, os filhos se sentiram no cuidado de serem batizados por nós, embora estejam já em outras igrejas. Então nós realizamos o nosso primeiro batismo. O Ministério Igreja na Rua foi feito aqui na praia, aqui na litorânea, onde tudo começou, onde inclusive, pastor Paulo, acabei não comentando, onde eu e minha esposa nós fomos ordenados a pastores. Foi no parquinho da litorânea. Na rua, na frente de todo mundo. Tinha gente que passava e olhava assim, o que é isso, né? Estávamos ali sendo ordenados a pastores na frente de todo mundo que estava passeando ali, né? Os nossos pastores que nos consagraram ali ao Senhor foram meus pais, né? Pastor Edson e pastor Elizabeth, fazem parte da Convenção Batista lá em Recife, em Pernambuco, estiveram aqui conosco e nos abençoaram, né? E derramaram sobre nós esta unção. E depois, como o senhor fez a pergunta, depois que essa pessoa ela se converte e ela entrega a vida para Jesus ali conosco, nós primeiro fazemos um contato com essa pessoa, conhecemos a história, procuramos entender qual é a sua principal dificuldade e depois disso, dependendo de onde ela esteja localizada, direcionamos para uma igreja. Tem igrejas que a gente já conhece, a liderança, o pastor, e direcionamos para aquela igreja, para que ela seja acompanhada. Tendo em vista que hoje nós não temos um templo, né? Sim. E não temos um culto ali semanal. Que talvez seja necessário ali para aquela situação da pessoa que se converteu. Exatamente. Para este tempo, para essa pessoa é muito importante ela estar ali. E fora deste tempo, ela sempre vai, nós seres humanos, sempre vamos precisar nos congregar. Eu costumo dizer, é na congregação que a brasa é acesa. Se você pega uma brasinha ali, um graveto e tira do braseiro, com o passar do tempo ele vai se apagar. Precisamos andar em comunidade. E por sinal, pastor Paulo, a sua pergunta é muito pertinente. Eu lembro que quando nós estávamos fazendo uma live, a pessoa... Ela estava há muito tempo já conosco, né? Acho que indo para 2 anos, assistindo sempre a live com a gente. Nós fizemos uma live por cerca de 3 anos, eu e minha esposa, o programa era chamado Profundidade em Deus. E tiveram pessoas que depois de 2 anos de live, elas enfim começaram a se congregar. Elas estavam congregando virtualmente e eu sempre batia na tecla, você que está aqui conosco virtualmente, não deixe de congregar, o seu lugar é se congregando na sua comunidade, sai da sua casa, vá se congregar, vá ajudar pessoas, se envolva numa atividade social, Deus quer te usar, Deus quer te usar. E a pessoa, meu Deus, eu passei a congregar depois de pastor César pegar no meu pé e dizer assim, vai te congregar. Por quê? O que é que nós entendemos? Eu gosto muito do mundo animal, assisto muito o mundo animal com meus filhos. Quando, pastor Paulo, tem um rebanho ali, vamos supor, zebras estão ali em rebanho, o leão ele não chega atacando tudo. Ele fica por perto, arrodeando, esperando uma zebra descongregar. A mais fraca fica ali longe da comunidade. Exatamente. Isso. Então, quando o rebanho se assusta e começa a correr, ao invés de elas correrem todas juntas, algumas vão ficando para trás. E aquela que está distraída ou descongregada é aquela que o leão ele ataca. Assim também somos nós. Quando a gente não anda em comunidade, em corpo, nós nos tornamos pessoas mais frágeis. Frágeis emocionalmente, espiritualmente, e aí não temos ninguém para compartilhar das nossas dores, das nossas fraquezas e limitações. Achamos que somente nós temos o pior problema do mundo, e aí começamos a dar lugar para a culpa, para o medo, e aí descongregados eu vejo somos assim, atacados. Pastor, eu não sei se o senhor compactua dessa opinião, mas eu vejo que movimentos como o seu, em sua maioria, que a gente já teve o conhecimento e já começaram com boas intenções. Uhum. Mas ao longo do passar, eu percebi que esses movimentos, ao invés de fortalecer a ideia de congregar, uhum, a ideia de você ter comunidade, eles enfraqueciam essa ideia. E aí é que eu vejo que há um perigo. Sim. Porque eu costumo dizer que Deus, na sua multiformidade da sua graça, ele entrega porções, sim, para cada um. Ele entregou uma porção para o Senhor, sim, um ministério específico, uma chamada, uma graça dele. Entregou para mim uma outra porção, para outro amigo pastor. E a gente tem que entender que a sua porção não é maior nem menor. Pelo contrário,
ela complementa o que eu tenho, que complementa o que outra pessoa tem. Perfeito. E assim a gente vive Sim. em unidade. Sim. O que eu percebi, né, e eu vi diferente na igreja na rua, foi que vocês não enfraquecem o modelo de congregar. Pelo contrário. Se aquela vida ali, porventura, chegou na litorânea e às vezes aceita Jesus e está acompanhada por uma outra pessoa, você é de outro... leva então ele, acompanha ele, já que ele é seu convidado, vai na igreja. Não tem ninguém, então a gente também tem aqui uma estrutura, um modelo que possa ajudá-lo nesse processo. Orientá-lo. Não sei se o senhor entende o que talvez alguns pastores tiveram esse receio por não entender isso e por ter experiências passadas. Sim. Não sei se o senhor passou por esse tipo de dificuldade, observou isso. Sim. Isso que você está falando é bíblico e é muito simples de entender. Nós não somos propriedade de ninguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, eu não posso estimular alguém descongregar só para andar comigo, só porque eu estou na rua. Eu não posso achar que esse ministério ele é mais santificado do que uma igreja que está num prédio. Não tem nada a ver com isso. Quem nos santifica é aquele que habita em nós. É por isso que nós somos santificados a cada dia. Então, se eu estou tirando uma pessoa de dentro de uma congregação só para ela andar comigo, eu estou indo contra o evangelho que eu estou pregando. Em Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão. Esse vão, em outras traduções, vai dizer ide, né? Mas só que no hebraico não existe ide, é indo, é no gerúndio, é indo para a praça na litorânea, é indo para a consulta médica, é indo no trânsito, é indo, é caminhando, é fazendo qualquer coisa. Eu preciso pregar o evangelho, é indo para a igreja, ao meu templo físico, é indo para qualquer local. Eu preciso levar o evangelho, eu preciso ser a luz de Cristo. Então, se eu estou fazendo isso hoje, graças a Deus, mas hoje eu não tenho condições de ter um templo, ou na verdade não é nem condições, eu não tenho uma palavra, eu não posso desobedecer aquilo que Deus colocou no meu coração. O Senhor tem uma porção, uma graça que é de cuidar pessoas em um local físico. Se eu for fazer isso agora, isso pode ser uma maldição na minha vida. Sim. Então não posso tentar carregar algo que Deus não liberou para mim. O problema do filho pródigo, pastor, lá em Lucas no capítulo 15, não foi em receber a sua herança, mas foi tentar receber a herança no tempo errado. Ninguém compartilha de uma herança enquanto os pais ainda estão em vida. O filho pródigo, ele tentou antecipar uma bênção que ele ainda não estava pronto para suportar. Se você lança uma semente hoje na terra, você precisa regar, você precisa aguardar o tempo de crescimento. Depois que ela crescer, os galhos se tornarem fortes, é aí que os galhos poderão suportar os frutos. Tem pessoas que começam um projeto hoje e já querem ver os frutos, ainda não tem nem maturidade. Se você colocar uma jaca pesada em uma jaqueira pequenininha, ela vai cair ao chão porque ele não tem maturidade. Então a gente precisa entender que para todas as coisas tem um tempo determinado. Eu não posso me antecipar e ser como você, porque eu posso trazer um peso para minha vida, acabar como vice-versa. Exatamente. Então a gente precisa entender qual é o tempo de Deus para a nossa vida e assim a gente vive alegre de maneira. Eu particularmente olho aquele ministério, eu quando fui, observei o culto, eu particularmente pensei assim, rapaz, eu faria isso aqui 1, 2 vezes. 6 anos, não sei se isso é para mim. Não porque é um trabalho difícil, ou porque é um peso, não. Porque a pior coisa é a gente ter sucesso naquilo que Deus não mandou a gente ter sucesso. Exatamente. Essa é a pior coisa que tem. Então a gente tem que ser fiel ao propósito no qual Deus nos deu e trabalhar com isso. Aí, teve a ideia da pandemia, começou. O senhor lembra do primeiro culto? Lembro. Como foi essa experiência? O primeiro culto foi assim, como João Batista, né? Voz do que clama no deserto. Aquele sentimento de estar há 15 anos congregando numa igreja, e ali onde eu passei 15 anos, me tornei líder do ministério, líder de alguns cultos. Então, era muito confortável, né? Digamos assim, estar ali, saber que as pessoas estão chegando, saber que as pessoas elas já vão sentar com o entendimento de que precisam adorar, elas precisam dar o melhor delas, eu não preciso cobrar nada para ninguém, né? Quando a gente
vai pra rua com uma caixinha de som, né? Aquele pedestral magrelo, né, pastor? Segurando aquela caixinha de som. Uma caixa que mais dá ruído do que um som, não é um som de qualidade. Então a gente fica assim, cadê toda aquela estrutura? E no começo a gente precisa ter muito cuidado com isso, não só no começo, mas durante a trajetória, e não se preocupar com a estrutura, mas se preocupar com aquilo que Deus quer fazer através de nós, para que não sejamos distraídos, né, pelo ambiente. Então, quando a gente chegou ali no Espigão para fazer aquele culto com aquela caixinha de som, afinei o violão, olhei para minha esposa, era só eu e ela cantando, eu disse: e aí, filha, vamos embora agora, vamos adorar a Deus, vamos fazer o que a gente sempre faz, vamos fazer aquilo que a gente faz em casa. E aí fechamos os olhos e começamos a louvar. E eu não procurava muito abrir os olhos, porque se eu fosse abrir os olhos, eu poderia me frustrar, né? Poderia não ter ninguém, as pessoas poderiam estar de cara feita e dizer: Senhor, eu vou te adorar. E aí começamos a louvar, e aí, quando a gente menos espera, para uma família, para outra, e começam a louvar junto conosco. Se agora é a hora da palavra. E eu lembro que eu abri a Bíblia e comecei a ministrar a palavra, e as pessoas paravam, escutavam. Eu disse: filha, não é que Deus é bom? Deus nada. Funciona, dá certo. É só a gente ter coragem e ir mesmo. A gente vai conseguir. A gente fica de boca aberta com aquilo que Deus faz, né? Pastor. Quando a gente olha e diz: rapaz, como é que é possível? Eu aqui, cheio de trava, de medo, e Deus ainda usa a gente. O ser humano mortal. O ser humano mortal fazendo coisas eternas. É verdade. É uma experiência contribuindo para o reino. Fora de série. E assim, pastor Paulo, você tocou num assunto muito, muito interessante. Tem pessoas que olham para o Ministério Igreja na Rua, assim como o senhor elogiou para mim, né, pessoalmente, pela estrutura, por tudo que a gente carrega hoje. Tem pessoas que já passaram pela nossa vida, eles não conheceram a gente, chegaram num culto e disseram assim: como é que eu faço para pregar aí hoje, para cantar hoje? Minha amiga que canta, eu posso entrar e cantar? E aí eu disse: olha, eu agradeço a sua disponibilidade. Nós temos uma programação, temos a pessoa que vai trazer a palavra, que vai ministrar, temos uma preparação semanal, mensalmente, para chegar aqui e entregar o melhor para Deus. Então vocês não dão oportunidades? Não, nós damos. É que eu tô aqui desde 3 da tarde, já varri, já ungi esse ambiente, já peguei sol quente aqui nas costas. Se você quiser a oportunidade, eu vou te dar. No próximo culto, chega 3 da tarde com a gente, vem varrer aqui o ambiente, traga suas amigas que vão louvar, venha cantar, mas antes disso, vamos varrer, vamos cuidar do ambiente, vamos orar pelas pessoas. Nunca mais voltaram, pastor. Porque as pessoas só olham o resultado. Só olha a ponta do iceberg. Somente. E não olham o que a gente faz por trás de tudo. Os ministérios da igreja na rua não é simplesmente chegar ali e ministrar. É tudo o que a gente já vem fazendo em Cristo e por causa de Cristo antes de chegar ali. Ali é só uma pontinha e as pessoas não voltam mais. E a gente entende e precisamos ter maturidade para tratar bem essas pessoas. Porque tem pessoas que vêm com a motivação errada e na graça de Deus nós precisamos levá-las de volta e conduzi-las à motivação correta. Tem muitas pessoas fazendo coisas certas, mas com os motivos errados. Não é isso que Deus quer de nós. Então a gente que Deus analisa a intenção do coração. Exatamente. Então precisamos ser uma bênção na vida das pessoas. E eu disse para aquele homem, né? Não tem problema, você pode servir com a gente. Só que antes de servir com a gente, vamos caminhar primeiro conosco. Vamos vir conhecer quem eu sou, quem é minha família. Porque não faz muito sentido chegar e convidar a pessoa para compartilhar de algo ali. Se eu não conheço, se eu não sei quais são os frutos que essa pessoa... A mesma coisa acontece ao trazer alguém para ministrar numa igreja com templo. Eu preciso saber... Tenho certeza que o senhor não convida qualquer pessoa, se eu bater os olhos, eu gostei, vamos lá. Não, você precisa entender. E às vezes eu até boto o olho e gosto, mas antes de chamar ele, onde anda? Quem és tu? Como é que trabalha? Onde vem? Onde vem? Onde vai? Né? É porque, de fato, tem isso, infelizmente. E aí, talvez, a rua traz um ambiente mais informal e bagunçado. Exatamente. Você tocou numa palavra muito, muito, muito importante, pastor. Entre aspas, né, essa palavra, bagunçado. E aí as pessoas acham que... Né? É até compreensível o olhar de quem está de fora achar isso. A gente até
para não se ofender, para entender e para receber bem, a gente tenta olhar sempre o olhar do outro. Mas cabe a nós dizer, olha, não é assim, não é porque está na rua que o negócio é de qualquer jeito, temos uma programação XYZ, temos uma consagração, não é melhor conhecer a coisa um pouquinho mais no seu bastidor para você ver a seriedade com a qual nós encaramos aquilo que Deus está nos entregando. Eu entendo, é compreensível. Eu lembro, pastor, que quando eu estava em determinadas igrejas, quando eu era criança, né, e com o passar do tempo, eu sempre ouvia aquela expressão, acredito que o senhor já tenha ouvido: olha, eu vou cantar aqui um hino, eu não ensaiei, eu não tive tempo, mas é para Deus, tá? Como se Deus aceitasse qualquer coisa. Exatamente. Só que na hora da gente orar e pedir por uma promessa, a gente pede o melhor para Deus. E na hora de entregar, a gente entrega o pior, como se Deus fosse digno das nossas misérias, né? Da nossa esmola. Não, a gente precisa dar o melhor para Deus. Não é porque você está fora da igreja, não é porque eu estou... Na verdade, assim, analisando friamente, o crente, o cristão, ele deveria sempre fazer tudo. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E fazer tudo para a glória de Deus se traz e fazer o melhor com aquilo que você tem de melhor. Sim, exatamente. Embora muitas vezes eu não tenha a melhor condição técnica, mas você faz com as melhores. Eu faço com aquilo que eu tenho o melhor para o meu Deus. Sim. Então a pessoa acha que o fato, às vezes eu estava ali só com o violão. Só acha que pelo fato dela eu estar ali só com o violão, eu estou passando necessidade, ela precisa nem que seja bater ali numa pedra para me ajudar. Não, às vezes só com o violão, eu estou com a graça de Deus, eu estou bem. Já cheguei em igreja, pastor, que eu estava com o violão tocando, a graça de Deus sendo derramada, e um jovem chegou, olhou a bateria, olhou um carrom lá, ele sentou e começou a bater, sem conversar comigo, sem saber quais eram as músicas, começou a tocar como se eu estivesse ali passando necessidade. Aí depois eu parei e disse: amigo, obrigado, mas não faça mais isso. Eu tive tempo de comunhão com Deus, eu escolhi as canções para entregar o meu melhor. Você não conversou comigo, você não sabia o que eu iria fazer. Você começou a bater. Não, mas eu pensei que você ia precisar de ajuda. Não precisava não. Eu já estava ótimo com o Espírito Santo, estava lindo, estava perfeito, era apenas deixar fluir. Então as pessoas têm esse entendimento de que é para Deus, eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso sentar, e não é assim. A gente vê lá em Levíticos, no capítulo 6, Deus disse a Moisés: Moisés, diga a Arão e seus filhos que mantenham a chama do altar acesa, preparem o holocausto, de manhã cedo troquem as vestes, removam as cinzas do altar, troquem as vestes de novo e coloquem as cinzas fora do arraial. Ou seja, um sacerdote, e nós fomos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, nós hoje somos os sacerdotes. Ou seja, precisamos ter vestimenta, precisamos ser diferente de como o mundo se veste, precisamos falar diferente como o mundo fala. Então a gente não pode esquecer que nós somos pessoas que levam a graça de Deus para outras vidas. Então eu não posso sentar de qualquer jeito e fazer tudo de qualquer jeito. Eu costumo dizer lá, o Ministério de Louvor, assim, se você chegasse no domingo, perguntasse para mim: pastor, o que o senhor vai pregar hoje? E eu dissesse: não sei. Na hora que eu subir no púlpito, Deus dá a palavra. Pode acontecer isso? Pode. Mas vamos dizer que eu faça isso de forma constante. Eu queria ser pastoreado por mim? Não. Então como é que tu quer que eu te aceite tu domingo aqui sem vir para os ensaios? Por que o crivo para mim é maior e para você, se nós todos somos diante de Deus a mesma coisa? Tem muito a ver com isso. Sim. A igreja quer que o pastor se prepare, eu não sou contra. Quer que o pastor... Mas as outras coisas da igreja, por que não? Eu escutei essa expressão há alguns anos atrás, pastor. Eu fui conversar com uma pessoa que estava conduzindo louvor. Eu falei para ela da importância da meditação, da vida de devoção a Deus, devocional diário, leitura da palavra. E essa pessoa virou para mim e falou assim: não, mas eu não sou pastor. Eu disse: querido, quem precisa manusear bem a palavra é o servo de Deus. Não necessariamente o pastor. Não, somos todos nós. A tentação não vem só para o pastor. Satanás não enfrenta somente o pastor, não vai atribular só o pastor. É todo aquele que é seguidor de Jesus. Se o nosso mestre foi tentado no deserto, que dirá suas ovelhas? Então nós precisamos... É uma visão equivocada mesmo. Né, exatamente. Então nós precisamos nos preparar, porque eu sou o pastor, estou conduzindo algumas pessoas, mas durante a semana você vai passar por momentos difíceis.
Pastor Edson, uma curiosidade. O senhor teve a experiência de fazer um culto em um templo? O senhor já tem a experiência de fazer culto na rua? Aqui a gente não vai entrar no mérito do que é melhor e do que é pior. Não é essa a minha intenção da pergunta, mas a gente sabe que no culto, por exemplo, o senhor já falou aí de uma dificuldade, tá ali na rua e tá tantas coisas acontecendo, é uma moto, é moto que passa, é carro de som que passa de repente. Sim. No culto também tem as suas dificuldades, né? Faltou energia, o povo não veio, mas existe algumas coisas que talvez no culto da rua a gente consiga perceber com muito mais evidência do que às vezes um culto dentro do templo, ou vice-versa. Já que o senhor já transitou nesses dois ambientes, o que o senhor tem assim a dizer, Paulo? Olha, o culto na igreja ela é fenomenal, é poderoso, mas tem algo assim na rua que é diferente. O senhor tem como nos trazer essa clareza? Sim. Essa pergunta, pastor Paulo, ela me lembrou do episódio que Miriam, a irmã de Moisés, estava caminhando, né, com Moisés e Arão, e Miriam, embora estivesse congregando, embora estivesse no meio do povo, ela foi falar mal de Moisés, né? Sim. Dentro da congregação. E aí Deus vem e derrama lepra sobre a sua pele. Então, o que é que eu entendo? Não é porque estamos dentro de um templo físico, onde as pessoas sabem o que deve ser feito ali dentro, que a gente não tem dificuldade. Estar na igreja, na rua, é estar ciente e preparado para o que deve que pessoas vão se levantar, distrações vão aparecer, porque estamos na rua. Não é um ambiente controlável. Exatamente, essa é a palavra. Eu não tenho domínio sobre aquele local. Estar dentro de um ambiente cultico e de um templo físico, as pessoas sabem que estão indo para ali para contribuir, para louvar a Deus. Então, se eu precisar levantar a voz ou pedir, gente, por favor, tal, as pessoas já vão entender o que é. Mas ministrar o louvor ou a palavra dentro de uma comunidade física, onde as pessoas deveriam saber que aquele local é um local cultico de entregar o seu melhor, o culto nunca foi sobre receber, mas sobre dar. Então muitas pessoas vão para a igreja querendo receber. Na verdade, você tem que ir para um ambiente cultico para entregar aquilo que foi uma consequência da sua vida diária, de devocional semanal. Então eu estou indo para a igreja colocar na mesa a porção que Deus me entregou, para abençoar outras pessoas. Então quando eu chego no ambiente de adoração na igreja e nós estamos ali entregando o nosso melhor, e eu vejo as pessoas paradas, e algumas, não são todas, como se estivessem assistindo a uma apresentação, aquilo, de certa forma, dói no meu coração. Porque eu digo, meu Deus, lá fora, às vezes, na rua... A coisa é diferente. E as pessoas, embora estejam distraídas ali, ou melhor, o ambiente seja um ambiente de distração, tem pessoas que não são cristãs, mas estão com os olhinhos ali fechados, em rendição, e entregando o seu melhor ali a Deus, e entendendo, sabe, a seriedade da palavra. Enquanto os de dentro deveriam estar mergulhados. Mas é o que eu entendo, que às vezes por estar naquele ambiente, as pessoas acreditam que já é suficiente o fato de sentarem ali e simplesmente estar cumprindo um rito. Um ritual, exatamente, essa é a palavra, cumprindo um ritual. Então já estou aqui cumprindo um ritual. E muitas vezes, pastor Paulo, é mais difícil você atrair aqueles que já estão dentro do que aqueles que estão fora. É mesmo? Porque muitas vezes o que está dentro, ele está ali por ritual, por religiosidade. Vou saber que o coração está travado. Ou, às vezes até se acostumou a estar todo o tempo aquilo, que não sabe o valor necessário do que significa aquilo. Isso. Eu não estou dizendo que são todos, são algumas pessoas. Claro que tem os de dentro que buscam... Aqui não é uma generalização, aqui é apenas umas observações pontuais. Umas observações do que nós precisamos compreender o que estamos fazendo ao ir para o ambiente cultico, né? Nós não podemos nos distrair. E no ambiente cultico, nós sempre seremos tentados a nos distrair. Lá em Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas, quando foram à aldeia de Filipos, eles foram perseguidos por uma mulher que estava com o espírito de adivinhar. Então todas as vezes que nós vamos para um ambiente cultico, seja numa rua, seja num templo, seja na casa de alguém, nós vamos ser tentados a nos distrair. E não podemos nos distrair. Precisamos sair de casa em mente o que eu vim fazer neste culto. Foi entregar para Deus, então eu preciso ir lá e cumprir o meu melhor. Então
essa é basicamente a diferença que a gente enfrenta. No Igreja na Rua, nós temos as distrações do ambiente em si e precisamos manter os olhos em Deus e a sensibilidade e discernimento espiritual para saber o que o Senhor vai trazer para aquele ambiente. Quando no ambiente físico, muitas vezes a gente tem pessoas que deveriam estar entregando o seu melhor e acham que pelo fato de estarem ali sentados já estão fazendo o seu melhor, mas não abrem o coração, não se derramam, não adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Elas entram, sentam e saem da mesma forma. E eu posso garantir para você, muitas vezes o problema não está na palavra, não está no ministro, é no nosso coração. E não entregar o melhor para Deus. E aí, com essa experiência na rua, diante de todas essas dificuldades, queira ou não, a gente acaba dando um valor a um culto. Sim. A importância de termos um culto sem distrações. Mas, por exemplo, você está ali no culto na rua, enfrenta todas aquelas distrações e tudo aquilo que o ambiente carrega, e ali presta um culto. Aí você se passa, se eu não tivesse tudo isso, aí você começa a valorizar o que você tem dentro de uma igreja, começa a mudar a sua visão sobre algumas coisas que anteriormente você achavam triviais. Exatamente. E quando chega naquele ambiente ali de igreja na rua, a gente sempre conversa antes de ministrar, nós precisamos contribuir para o culto do nosso irmão. Isso é bíblico. Quando Caim e Abel se apresentam diante de Deus para prestar culto, porque eles foram fazer aquele sacrifício, de entregar aquela oferta, porque eles viram os pais dele fazer aquilo, né? Então, Abel, ele traz do melhor do seu rebanho, traz o seu cordeiro ali, e diz a Bíblia que ele traz da gordura daquele rebanho. Não era necessário ele trazer da gordura. Ele já estava trazendo um sacrifício, um animal morto. Isso foi suficiente, até porque quando Adão e Eva pecaram, diz a palavra que Deus os cobriu com pele de animal. Se Deus cobriu eles com pele de animal, é porque houve um sacrifício. Sim. Então, Abel entendeu que era necessário um sacrifício, ou seja, entregar uma oferta. E por que ele traz da gordura extra? Eu entendo, pastor, e aqui é uma revelação, que Abel está trazendo da gordura extra para ajudar o culto do seu irmão. O seu irmão estava trazendo o que ele encontrou de melhor ali na terra, mas não tinha algo, não tinha um cordeiro, não tinha um animal, não tinha uma pomba, não tinha nada para sacrificar ao Senhor naquele momento do culto. Então, eu preciso contribuir com o culto do meu irmão. Então, quando as pessoas olham para mim, estou ali louvando, estou ali servindo, estou adorando, eu preciso contribuir com o culto daquele irmão. Eu não posso, enquanto corpo de Cristo, ir para a igreja e ficar conversando, trocando mensagem no WhatsApp, me distraindo, atrapalhando o culto do meu irmão. As pessoas, ao olharem para mim, precisam se inspirar. Eu preciso ser igual fulano. Precisamos ter um ambiente em que a gente também se ajude a cultuar a Deus diante de todas as dificuldades. Exatamente. Não podemos ser pedras de tropeço na vida bíblico, de ninguém. Né? Exatamente. Pastor Edson, a gente está, assim, caminhando aqui para a parte final do nosso podcast. Hoje, né, com essa experiência de culto na rua, se o senhor fosse hoje elencar, assim, algumas coisas que Deus transformou nesses 6 anos, né? É aquela coisa do missionário que vai para o campo missionário e às vezes ele volta sendo o maior alvo da missão do que aqueles que ouviram da sua palavra. O que mudou, assim, no pastor, no homem de Deus, na pessoa do Edson? Com essa experiência ministerial. A gente sabe que a vida pastoral, aquela vida pastoral normal, vamos dizer assim, de culto, de igreja e tudo, ela tem seus percalços e elas nos transformam. A gente começa a ver o evangelho com outros olhos, não que os olhos anteriores são errados, mas a gente se aprofunda nisso. Sim. Com essa experiência de rua, de vida real, vamos dizer assim, de ver ali a vida real na prática, o que isso trouxe na sua vida de transformação? O que mudou na sua vida? O que mudou é que nós passamos a ter um olhar mais misericordioso com o outro. Quando a gente estava dentro, e não é uma crítica de quem está dentro, não podemos perder a sensibilidade de olhar para fora. Lá em João, no capítulo 9, Jesus e os discípulos estavam andando e Jesus viu um cego de nascença enquanto caminhava.
Jesus viu o que os discípulos não viram. Os discípulos viram um pecador consequente, que talvez era cego porque tinha pecado, os seus pais tinham pecados. E Jesus diz, não, nem ele pecou, nem o pai, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, às vezes, a gente caminha com Jesus, mas a gente não tem ainda o olhar de Jesus. Quando nós fomos para fora, nós fomos curados. Eu, particularmente, fui curado. Eu precisei ter o olhar de Cristo quando estava do lado de fora. Foi do lado de fora que a gente compreendeu que o ministério era para fora. Foi quando a gente pisou para fora. Nós temos um projeto que nasceu no coração da minha esposa, a pastora Karine Valéria, sobre igreja na rua, de um albergue em cada capital do nosso país. Então nós temos um projeto de construir um local para trazer as pessoas desabrigadas para dentro, para dar alimento para elas, dignidade, formalizar os seus documentos, colocar elas de volta para trabalhar e ressocializar essas pessoas. E esse ministério, ele só foi ativado dentro de nós quando a gente foi para a rua. Foi na rua que Deus mandou um grupo de 20 pessoas, de mendigos, pessoas que estavam na rua, no mesmo ambiente que nós pregamos a palavra. De repente, cerca de 20 homens começaram a dormir naquele ambiente. E nós começamos a pregar o evangelho para eles, levar alimento, cuidar deles. Alguns conseguimos tirar de lá e levar para uma casa de recuperação em parceria com os pastores que nos ajudam aqui. E nós começamos a entender, porque eu não posso olhar para o evangelho à luz da espiritualidade apenas. O mesmo Jesus que foi poderoso e trouxe para nós o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, ou seja, é uma ação do Espírito em nós, isto é viver em espiritualidade. O mesmo Jesus que fez isso, multiplicou os pães. O mesmo Jesus que fez isso, multiplicou os peixes. Ou seja, ele também se preocupou com a necessidade natural. O mesmo Jesus que fez tudo isso, ele também disse lá em Mateus, no capítulo 6, nos dá o pão nosso de cada dia. Ou seja, cuida das nossas necessidades, Senhor. Então nós passamos a ter esse olhar mais pela necessidade do próximo. Um evangelho que ele não só trata o espírito, mas o corpo, a alma. Eu creio muito nesse evangelho sistêmico, vamos colocar dessa forma. Sim. Quantas pessoas estão lá na nossa igreja, eu falo a igreja local, que espiritualmente são salvas, Deus restaurou, mas a alma, as emoções estão destruídas. E vai trazendo agora para a igreja na rua. Às vezes você leva um alimento espiritual, mas a condição física, social e moral está destruída. E aí a gente traz esse evangelho que também cuida disso. Né? Cuida disso. Isso é fantástico. A gente entende o que diz lá em João 10:10, né? Que o ladrão, o Satanás, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nós precisamos ser cooperadores de Cristo nesta missão, de levar e direcionar as pessoas a terem uma vida abundante. Amém. Tudo aquilo que a gente faz no corpo, na alma e também no espírito. Levar Glória as a pessoas Deus. a terem uma vida abundante. Isso é o ministério da Igreja na Rua. Exatamente. Pastor Edson, eu vou lhe dar alguns minutos aqui para você falar para os nossos ouvintes, né? De repente alguém nos ouviu, quer ajudar, financeiramente, ou quer lá colocar sua mão de obra disponível, quer conhecer um pouco mais do projeto, como funciona, e entregue essa palavra aí, dá uma palavra pra gente, nos abençoe agora nesse fim de podcast. Amém. Bom, queridos, o Ministério Igreja na Rua é um ministério sem fins lucrativos, assim como todas as instituições levantadas por Deus. Tudo que Deus levanta não está direcionado a pedir ou receber, mas é em dar. E nós hoje temos entendido que tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos tem sido para multiplicar a graça que Ele tem derramado sobre nós para alcançarmos outras vidas. Se você está conhecendo agora o nosso ministério e no seu coração você tem o entendimento e a leveza de que você pode contribuir não comigo nem com minha esposa, mas com o Evangelho, sabendo, entendendo e compreendendo que o que vamos fazer é para que o reino seja alcançado, vidas sejam transformadas, você pode nos procurar na nossa rede social, @EdisonCesar, e lá você será orientado a como você pode contribuir. A primeira contribuição que nós sugerimos é que você ore por nós, que você interceda por nós.
essa contribuição vai nos ajudar muito. Se você deseja ajudar com seus braços, com o seu tempo, com as suas mãos, nos procure. Nós também teremos algumas direções que vamos dar para você, que você pode nos ajudar. Se você deseja ajudar de maneira financeira e há leveza no seu coração para isso, faça. Se você tem dúvida e quer fazer isso apenas por obrigação, pelo amor de Deus, não faça isso, porque a sua semente pode apodrecer na nossa terra, tá bom? Então faça com leveza, faça de bom grado. A mensagem que eu deixo para você hoje é: tudo que você vier a fazer, faça de coração e faça como se fosse para Deus. Se você dá um bom dia para o porteiro, se você dá um bom dia para o zelador, olhe Cristo na vida daquela pessoa. Trate aquela pessoa com amor. Mesmo que ela não te responda nada, continue tratando as pessoas bem. Lá em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9, diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Se não desanimarmos, no tempo certo, colheremos. Tudo que Satanás quer é roubar a nossa alegria. Pessoas desanimadas não vencem na vida. Pessoas tristes, cabisbaixas, não derrotam gigantes. Gigantes, tempestades, desertos, se vencem com alegria no rosto. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está passando por um momento difícil, tenha bom ânimo. Se teu casamento está destruído, tenha bom ânimo. Se teus filhos estão perdidos, tenha bom ânimo. Se tua mãe e teu pai foram embora, tenha bom ânimo. Se teus negócios estão correndo pelo ralo, tenha bom ânimo. Aquele que chamou Lázaro depois de 4 dias para fora, ele ainda é poderoso para ressuscitar sonhos, negócios, ministérios, famílias, filhos. A voz dele continua sendo poderosa. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor, ela ecoa sobre as águas. Ela quebra os cedros do Líbano. Ou seja, uma árvore mais forte de todo mundo, ela é quebrada pela voz de Deus. Eu não sei qual é a resistência que tem atingido o teu coração, mas se Deus abrir a boca, toda essa resistência vai cair por terra. Então tenha bom ânimo e chame Jesus para fazer parte das tuas guerras. Edifique a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: todo homem que ouve, pois, as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e coloca em prática é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio os ventos fortes, a tempestade e o rio, a casa permaneceu de pé. Se você quer ter a sua vida de pé, uma vida resistente, chame Jesus para te ajudar a edificar a sua vida. Esse é meu recado para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Amém. Edificado. Obrigado, pastor Edson. Obrigado, Ministério Igreja na Rua. Que Deus abençoe sua vida mais e mais. Estamos aqui Amém. como parceiros desse ministério para divulgar, para falar e contribuir de alguma forma para que o Evangelho de Deus alcance mais e mais corações. Amém. Obrigado, povo de Deus. Graça e paz. Curta, compartilhe. Deus abençoe. Paz e graça.